Dave Doidão, empresário, gênio, magnata, inventor e um cientista brilhante que une ciência, botânica e tecnologia. E do outro lado, Napoleão Bonaparte, imperador, conquistador, exímio militar capaz de unificar exércitos sob sua bandeira e moldar a história à sua imagem. Contudo, qual dessas figuras lendárias seria a mais habilidosa em sua estratégia militar? Qual delas seria capaz de sobressair acima de seu adversário? Aquele que travou batalhas contra legiões de mortos-vivos ou um homem que travava guerras contra nações inteiras e deixou um legado histórico na humanidade? Bem, aqui quem vos fala é o Dridri e sejam todos muito bem-vindos a esse grande bunker que se chama mundo. Se inscreva para tornar as trincheiras dessa guerra ainda mais caóticas e deixe o like caso deseje saber mais e o resultado desse conflito sem precedentes. E com vocês, uma jornada sobre ambição, inteligência, estratégia e, acima de tudo, poder. Primordialmente, é crucial entender que o objetivo do vídeo não é colocar os dois em um ringue para se degladiarem, mas sim entender como ambos conduzem suas tropas, planejam operações e como suas ações se manifestam. Dave, por um lado, aliás, se não assistiu ao Odisseia de PVZ do canal, super recomendo, é predominantemente um idealizador, mas que também participa de confrontos diretos, esporadicamente, como em algumas HQs, porém com um preparo que se igualaria ao de Batman, Bruce Wayne. E por que digo isso? Dave desenvolveu mutações em plantas a partir de seu conhecimento de botânica, e por ser extremamente paranoico com possíveis invasões da cidade, piratas, fantasmas, pé grandes, gatos da internet, zumbis, sua professora do fundamental e tantas outras compunham uma lista intrincada de possibilidades, que apenas o mesmo seria capaz de mitigar. Não apenas isso, como suas táticas de exploração ecológica permitem uma pluralidade de abordagens, seja em gramados férteis, piscinas, telhados, até mutações mais expressivas capazes de se desenvolver no espaço sideral ou manipular arcanismo, tornando sua criação proativa, senciente e autossuficiente. Apenas isso, em um aspecto conceitual, nos traria uma vantagem evidente em um duelo direto, usufruindo das tropas que ambas as figuras teriam acesso. Mas não acaba por aí. Ele é capaz de se integrar às suas criações. E de que forma? Bem, como armamento militar pessoal, através do manuseio de bombas cerejas e ervilhas e tantos outros cultivos. Sem contar que por suas armas seriam organismos vivos, isso permite a reprodução das mesmas, podendo gerar uma farm de recursos basicamente limitado. E é claro, o preparo de Dave é tanto que usa até mesmo uma panela em sua cabeça para evitar mordidas direcionadas ao seu encéfalo nada comprometido. Sem contar que ele tem uma rosa que transforma zumbis em cabras. Tá bom, mas eu sei que vocês querem saber. E Napoleão? Bem, Napoleão Bonaparte era um estrategista naval excepcional, assim como era em terra, usando da Marinha Imperial Francesa como ferramenta. A estrutura francesa contava com bases e postos militares em diversos pontos do Atlântico e Mediterrâneo. Seus navios de guerra eram enormes, com mais de 100 canhões e incontáveis homens, contando com 81 navios de linha e 69 fragatas no ano de 1790, além de contar com uma gigantesca infraestrutura estatal, algo que Dave definitivamente não possuía, podendo mobilizar um estado inteiro por trás dele, através de uma intensa cadeia produtiva. Napoleão é extraordinário em transformar seus recursos em vantagem em batalha, e combinar velocidade, organização e concentração com suas tropas, fazendo seus soldados marcharem em diferentes segmentos operando de forma relativamente independente. Contudo, apesar de tudo isso, ele não era de forma alguma invencível, e isso é crucial no contexto do confronto entre Dave e Napoleão. A invasão da Rússia ocorrida em 1812 é um exemplo notável disso, já que mesmo contando com uma força militar de mais de 450 mil homens, a estratégia de terras arrasadas dos russos, as grandes distâncias para mobilizar suas tropas em um território com escassez de recursos e o inverno intenso, levaram a uma grande derrota. Mas e Dave em tudo isso? De fato, as plantas de Dave Doidão precisam de recursos para sua manutenção. Contudo, a alta pluralidade e adaptabilidade de suas tropas acabam por favorecê-lo. Plantas de fogo para lidar com frio intenso, como em cavernas da geladura, cogumelos para o período noturno e o uso de fertilizantes e mutações mais sofisticadas poderiam sim evidenciar uma melhor performance em guerras. Porém, mesmo Dave não é implacável. Seu arquirrival, vilão, aficionado por seu ouriço de estimação Zumbão, já o derrotou antes, desencadeando a perda total ou parcial de cidades inteiras, com a fundação de Zombópolis e Zomburbia.
Mesmo assim, é importante considerar que as tropas que Dave enfrentou em seu histórico conseguem ser até mesmo super Mjolnirs com propriedades místicas. E um exército deles. Não acaba por aí. Em um aspecto cognitivo, Dave verdadeiramente se destaca, tendo em vista que já foi capaz de criar uma máquina do tempo, fechar portais interdimensionais com sapos arrotantes, criar dinossauros robôs gigantes e até mesmo uma bomba nuclear de pepino. Então sim, levando em consideração uma luta direta, Napoleão seria varrido da existência. Dave já há muito tempo luta contra anomalias cósmicas e temporais, sem contar as ameaças dos gnomos. Trolloló. Mas para tornar o vídeo interessante e não acabar por aí, tão simples assim como a vitória para o Dave, e se ambos tivessem as mesmas tropas, os mesmos recursos, e a forma como cada um lidaria com o outro seria como eles organizassem, gerenciassem e liderassem essas tropas. Então, vamos para a segunda parte do vídeo. Bom, vamos lá. Primeiro, considerando que ambos tivessem hordas de plantas para sua utilização, Dave teria uma nítida vantagem, por seu conhecimento de botânica e investimentos constantes. Contudo, Dave nunca se destacou como um exímio estrategista, e sim como um prodigioso inventor. Mesmo em PvZ1, quem gerencia as tropas eram os jogadores. Dave era só seu vizinho excêntrico que vendia plantas na traseira de seu carro. E mesmo em Garden Warfare, ao invés de coordenar suas tropas, ele só falava aleatoriedades, como o fato de esquecer uma cueca em um vulcão. As únicas estratégias a serem consideradas para ele é o fato de ele colocar um laboratório secreto embaixo de um campo de golfe no desfiladeiro dos cactos e usar um canhão de cueca suja de cidadãos de residencial linha de frente. Você não ouviu errado. E eu tô aqui no Garden Warfare 2 para mostrar uma coisa interessante. Eu peguei o Duronalho, eu tô fazendo a captura, então talvez não esteja tão boa a qualidade assim, mas o ponto fundamental de tudo isso é que tá vendo essas rachaduras nesse muro que divide a antiga Neighborville de Zomburbia? Então, olha a estratégia do Dave. Ele tá fazendo esse laundry shoot, que é basicamente ele tá recrutando todas as cuecas e calcinhas da população de Neighborville para fazer um canhão de lavanderia e atirar nas pessoas. Inclusive tem até esse recrutamento, que são paródias bem claras, e é muito, mas muito legal, porque o Dave realmente ele é completamente maluco. Tá no nome, né? Dave doidão. E você vê o impacto disso, tá quebrando muralha. Eu acho que nem a muralha de Attack on Titan conseguiria sobreviver a isso. Mas é um ponto muito legal e muito interessante sobre as estratégias excêntricas do Dave doidão. Não à toa que desenvolveu plantas sencientes, para não precisar pensar. E essa é a vantagem de Napoleão, seu conhecimento tático. Napoleão faria do jardim um verdadeiro campo de guerra, através da concentração de força, e essa é a principal diferença de abordagem entre ambos. Napoleão planeja campanhas fundamentadas, enquanto Dave as improvisa. Ao invés de colocar suas tropas em todas as linhas de forma homogênea, ele concentraria seus recursos com estratégias estruturadas. Estratégias como a da posição central, consistindo em separar exércitos inimigos maiores, derrotando-os individualmente. Ou bateria de artilharia, reunindo dezenas de canhões em um único ponto para abrir brechas nas linhas inimigas, o que poderia consistir nesse caso em múltiplos canhões de coco. Isca em Austerlitz, deixando seu exército a princípio vulnerável propositalmente, além de uma grande base logística que se desenvolveria com girassóis. Nesse caso, se ambos tivessem o mesmo número de tropas, que seriam plantas nessa hipótese, Napoleão levaria melhor. Mas e aí é importante considerar um ponto. Dave é acima de tudo um inventor. Privar ele de criar seria sua ruína em um cenário hipotético. Pense em um xadrez. Se ambos simplesmente jogassem, Napoleão venceria. Porém o que Dave faria não seria só mover as peças já do tabuleiro, ele criaria novas. Como no nosso cenário, essa batalha é apenas uma partida de xadrez tradicional, Napoleão possivelmente venceria. E digo possivelmente porque Napoleão estava acostumado com o armamento militar da época, e não disparar ervilhas e carnívoras mutantes. Agora chegando à parte final do vídeo, e se fosse o contrário? Ambos conduzindo homens. Bem, sem dúvidas alguma Napoleão venceria. Contanto, é claro, que Dave não pudesse desenvolver nada, ou seja,
mesmo que Dave, em uma batalha real, destruísse Napoleão, o melhor estrategista em coordenar tropas e organizar é sim Napoleão Bonaparte. Bom, eu vou ficando por aqui. Se gostou, curta, comente alguma ideia de vídeo maluca ou até mesmo algo mais profundo. E lembre-se, não é um adeus, mas sim um até logo.